Muito bom dia! Seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que já está conosco aqui nesta manhã, você que vai estar assistindo depois também. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal possa se inscrever e clicar aí no sininho das notificações. Dá uma olhadinha aí se você realmente já está inscrito, porque de repente você acha que já está e ainda não está. E se você já está inscrito, confere aí também se você já clicou no sininho das notificações para que você seja notificado em primeira mão quando nós estivermos aqui compartilhando a palavra de Deus. Outra coisa também que é muito importante é você deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e torna visível então a mais pessoas, tá bom? E agora eu quero pedir para que você esteja compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. A começar pelo seu status. Você clica e compartilha aí no seu status, convidando os seus amigos para estar acessando ao link que você está compartilhando. Eu gostaria que você compartilhasse nos grupos também que você participa, mas que principalmente você compartilhasse aí com pelo menos 5 a 10 contatos no privado, convidando então essas pessoas para ouvir uma palavra do trono de Deus para o coração dessas pessoas. A forma como você convida faz muita diferença. Então, se você enviar simplesmente o link, talvez a pessoa não clique no link. Mas se você enviar o link e disser, olha, eu estou compartilhando com você uma palavra que pode abençoar o seu dia, pode abençoar a sua vida, eu quero compartilhar algo que vai ser bênção para você nesse dia, então clica aí nesse link para que você receba algo de Deus para o seu coração. Então, dessa forma, é muito mais provável que essa pessoa clique no link e venha então para assistir a palavra de Deus. Então, você pode nesse momento ser um missionário ou uma missionária compartilhando esse link aí nas suas redes sociais, tá bom? Dados os avisos, vamos então para mais uma reflexão na palavra de Deus. Essa semana nós estamos refletindo sobre a parábola do rico insensato. Esse texto ele está em Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Nós começamos ontem, vamos dar continuidade hoje, vamos até a sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Então, Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21 nos diz assim: Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: Que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi? Então disse: Vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então, olha só, esse texto que nós começamos a refletir ontem eu disse que a nossa vida, ela não consiste, ou ela não se resume
em correr atrás de coisas materiais. E eu disse ontem que há dentro do ser humano um vazio existencial que só pode ser realmente preenchido com a presença de Deus. Nada nesse mundo é suficiente para preencher esse vazio existencial que existe dentro do ser humano. Então não adianta o ser humano ter todos os bens que o mundo possa oferecer, ter toda a fama, todo o poder que o mundo possa oferecer, que nem mesmo assim ele conseguirá ser realmente feliz. E hoje eu quero falar com você que a verdadeira segurança está em Deus. A verdadeira segurança não está naquilo que temos, não está naquilo que fazemos e nem mesmo naquilo que somos. A verdadeira segurança não está naquilo que temos, nem naquilo que fazemos e muito menos naquilo que somos. A verdadeira segurança está em Deus. Observe que esse homem da parábola, ele pensava apenas em si mesmo. Jesus mostra para aquelas pessoas que o homem dessa parábola estava pensando apenas em si mesmo. Observe que no versículo 17, o texto diz assim, que ele pensava consigo mesmo. No versículo 19, o texto diz que então aquele homem disse a si mesmo. E no versículo 21, Jesus diz que assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então veja, Deus criou o ser humano para ser um ser relacional. Deus não nos criou para vivermos isoladamente, para vivermos pensando apenas em nós mesmos. Lá no Jardim do Éden, Deus olhou para o homem que ele havia criado, olhou para Adão e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Porque o indivíduo que tenta viver isoladamente, tenta viver apenas para si mesmo, se preocupa apenas com as suas próprias coisas, esse indivíduo ele se torna arrogante, presunçoso, prepotente. Ele acha que o mundo tem que girar ao seu redor, ele acha que todas as coisas têm que ser feitas de acordo com a sua vontade, ele acha que não precisa de ninguém, ele inclusive acha que não precisa nem de Deus. Por isso que Deus olha para o ser humano e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém que lhe esteja idônea, alguém que esteja ao lado dele, que possa ajudá-lo e que possa fazer parte da vida dele. Então, nós não somos seres autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros e, principalmente, precisamos de Deus. O ser humano que tenta viver sem Deus ou que tenta viver longe de Deus, ele vive apenas se frustrando. Ele se frustra a cada tentativa de ser feliz. Ele se frustra a cada tentativa de se realizar. Ele se frustra a cada tentativa de encontrar satisfação. Sabe por quê? Porque a verdadeira satisfação está em Deus. A verdadeira satisfação não está nas coisas, não está naquilo que temos, não está naquilo que fazemos. A pessoa pode até encher todas as paredes da casa com títulos acadêmicos, com diplomas. A pessoa pode, assim como aquele homem, derrubar todos os seus celeiros, todos os seus depósitos, construir outros maiores e abarrotar de bens materiais, a ponto de dizer: olha, você conseguiu armazenar muita coisa para muitos anos, então come, bebe, alegra-te, desfruta da vida. Nada disso será suficiente para o ser humano. Primeiro, porque nós precisamos de Deus. Segundo, porque nós precisamos uns dos outros. Então, a verdadeira segurança está em Deus. Em Deus está a nossa verdadeira segurança. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos deu a vida. Nós não somos apenas fruto de um relacionamento entre o nosso pai e a nossa mãe. Nós somos fruto do projeto de Deus, do propósito de Deus. A vida é uma dádiva de Deus, a vida é um presente de Deus e só vem a esse mundo aquele que primeiro nasceu no coração de Deus.
Então, nós precisamos de Deus e precisamos reconhecer que a vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. Então, Deus é o autor da vida. E para que a vida faça sentido, nós precisamos conhecer e nos relacionar com este que é o autor da vida. E é dele que vem todo o sustento e toda a provisão que nós precisamos. E eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã: somente Deus conhece as nossas reais necessidades. Somente Deus sabe do que nós realmente precisamos. Nem nós mesmos somos capazes de saber o que nós precisamos. O Senhor Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, ele fala justamente sobre isso, que nós não devemos andar preocupados com o que beber, com o que comer, com o que nos vestir, porque Deus, ele conhece cada uma das nossas necessidades. Ele sabe do que nós realmente precisamos. Por isso o Senhor Jesus diz lá em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas: o que comer, o que beber e o que vestir. As coisas que são essenciais para a nossa vida, o Senhor garante suprir. Ele não disse que nos daria tudo o que quiséssemos. Ele não disse que faria tudo o que quiséssemos. Mas ele garantiu que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e supre cada uma delas. E sabe, queridos, a verdade é que todas as coisas pertencem a Deus. No Salmo de número 24, versículo 1, o salmista diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Olha, nós temos a oportunidade de desfrutar, de administrar, de ter as coisas, de viver momentos prazerosos, momentos agradáveis, mas todas as coisas pertencem a Deus. Quando nós partirmos desse mundo, nós não vamos levar absolutamente nada. Você pode ter uma conta bancária bastante recheada, você pode ter uma casa muito bonita, não há nenhum problema nisso, você pode ter um carro do ano, você pode ter o emprego dos seus sonhos, você pode ter a família mais bonita da face da terra, mas quando você partir, todas essas coisas ficarão aqui. Então, a verdadeira segurança não está naquilo que temos, não está naquilo que fazemos, não está naquilo que somos. A verdadeira segurança está em Deus. E sabe, queridos, quando Deus é o Senhor da nossa vida, nós não andamos inquietos ou preocupados com o dia de amanhã. Sabia disso? Quando Deus realmente é o Senhor da nossa vida, quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida, a gente não tem por que andar preocupado com o que a gente vai comer amanhã, com o que a gente vai vestir amanhã, como vai ser a nossa vida amanhã, porque a gente entende que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa história. Deus está nos conduzindo. Há coisas que fogem do nosso controle, mas nada foge do controle de Deus. Só anda ansioso e preocupado com o amanhã quem não tem consciência de que Deus realmente cuida perfeitamente da nossa vida. E olha, Deus já está cuidando do nosso amanhã. Nós não temos o controle do nosso amanhã. Nós nem sequer sabemos se vai haver amanhã para nós. Mas Deus já sabe. Deus já sabe do que nós vamos precisar. Deus já sabe das nossas necessidades. E Deus supre cada uma das nossas necessidades. Então, nós precisamos reconhecer que Deus, ele está no controle da nossa vida. Ele está cuidando de nós. Não há por que nos preocuparmos com o amanhã se nós sabemos que servimos a um Deus que é soberano, um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Outra coisa importante
que acontece quando Deus se torna o Senhor da nossa vida, é que nós buscamos então viver responsavelmente cada momento da nossa existência. A semana passada eu falei aqui que todas as nossas ações elas trazem consequências. A curto, médio ou longo prazo, as nossas ações, as nossas escolhas, elas trazem consequência. Tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher lá na frente. Aliás, aquilo que nós estamos colhendo hoje é fruto do que nós plantamos lá atrás. Então, cada um de nós é responsável pela semente que está lançando na terra. Que semente é que nós estamos lançando? O que é que nós estamos plantando hoje para colher amanhã? Então nós precisamos entender o seguinte, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então vai haver um momento em que nós vamos prestar contas a Deus. E nós precisamos viver então de forma responsável cada momento da nossa existência. E outra lição importante que nós tiramos a partir da consciência e da convicção de que Deus é o Senhor da nossa vida, é que nós então sabemos que Ele é o Deus de toda provisão. E aí o salmista, no Salmo 23, versículo 1, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu já falei aqui em outra ocasião que a ideia desse texto é: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que realmente supre cada uma das nossas necessidades. Ele é o Deus de toda a provisão. Antes mesmo de pedirmos alguma coisa, Deus já sabe do que nós precisamos. Antes mesmo de dizermos alguma coisa, Deus já sabe do que passa em nosso coração, do que passa em nossa mente. Então, Ele é o Deus da provisão. E aí, nós precisamos então aprender a realmente contemplar o cuidado de Deus e a bondade de Deus com as coisas criadas pelo Senhor. No capítulo 6 de Mateus, Jesus vai nos ensinar exatamente sobre isso. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer assim, olha, a partir do versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquele homem rico da parábola de Lucas capítulo 12, a parábola do rico insensato, aquele homem pensava que a sua vida se resumia às suas riquezas. Por isso ele chega ao ponto de dizer, olha, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou colocar lá toda a minha colheita e todos os meus bens, e vou dizer então para mim mesmo: armazenaste muitos bens para muitos anos. Portanto, come, bebe e alegra-te. Como se a vida se resumisse àquilo que ele tinha. E Deus então diz para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu lembro que ontem eu falei sobre pessoas que às vezes passam a vida inteira construindo um patrimônio e de repente deixam aquele patrimônio para os filhos e depois os filhos vêm e destroem em pouco tempo aquilo que os pais levaram anos, às vezes décadas para construir. De repente você está aí se esforçando, se dedicando para ter uma conta bancária recheada, porque você tem a impressão de que uma conta bancária recheada lhe dá uma certa segurança, porque se houver algum imprevisto é só você recorrer àquele dinheiro que está lá. Mas aí eu te pergunto, e se houver uma necessidade e você tiver que usar todo o dinheiro que você tiver na sua conta bancária? E deixa eu ser um pouco mais extremista, e se alguém conseguir tomar posse
de todo o dinheiro que você tem na sua conta bancária. Se alguém levar o seu carro, se você perder o seu emprego, se você passar por um problema de saúde, se você perder os seus bens, o que é que vai ser da sua vida? Se você tem depositado nos seus bens a sua esperança, a sua confiança e a sua segurança, o que é que vai ser da sua vida? Por isso que eu quero te convidar nessa manhã a depositar a sua confiança em Deus, porque nele está a verdadeira segurança. A nossa segurança não está naquilo que temos, a nossa segurança não está naquilo que fazemos e nem mesmo naquilo que somos. A verdadeira segurança está em Deus, porque Ele cuida do nosso hoje e já está cuidando do nosso amanhã. Ele tem o controle de todas as coisas e ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele diz ao profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? E Jó descobriu essa verdade. Jó era um homem rico, o mais rico daquela região. E ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E de repente, Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu os seus filhos e Jó perdeu a sua saúde. E de repente vem então seus amigos e no primeiro momento Jó diz: olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, nu vim a essa terra e nu voltarei. Ele no início está ali firme e forte, mas depois vem os amigos e começam a acusar, e começam a questionar, e começam a colocar um monte de coisa na cabeça dele. E ele começa então a questionar o porquê que ele nasceu, por que Deus permitiu que ele nascesse. Melhor seria se ele não tivesse nascido, melhor seria se ele tivesse morrido no momento do parto. Mas aí, depois ele é confrontado pelo Senhor. Quando o Senhor pergunta: onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? E Deus mostra para ele que Deus é o Deus soberano. E então, lá no capítulo 42, Jó então chega a uma conclusão e diz ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. E ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó já era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas depois de toda aquela experiência de dor e sofrimento, ele pôde conhecer um Deus que ele ainda não conhecia, o lado de Deus que ele ainda não conhecia. Ele pôde perceber que a verdadeira segurança está em Deus. E Deus fez um teste ainda com Jó. Deus disse a Jó que ele orasse pelos amigos, aqueles amigos que estavam lá acusando, questionando, criticando Jó. E Jó orou pelos amigos. E Deus restituiu todas as coisas. Deus deu em dobro. Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a vida de Jó. Então, queridos, a nossa segurança está em Deus. É Ele quem cuida perfeitamente de nós. Portanto, não faça como aquele louco, aquele insensato, aquele imprudente, aquele homem que achava que os seus bens lhe davam segurança e tranquilidade. A verdadeira segurança está em Deus. Que Deus nos abençoe e que a cada dia nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, depositar nele toda a nossa confiança, crendo que Ele está no controle da nossa vida, conhece cada uma das nossas necessidades e supre cada uma delas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por podermos ver na Tua Palavra nesta manhã de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas e de que é em Ti que nós devemos depositar toda a nossa confiança, é em Ti que deve estar a nossa segurança. Portanto, Pai, acalma o nosso coração, aquieta, Senhor, a nossa alma, tira, Senhor, toda inquietação, toda ansiedade, toda preocupação com o dia de amanhã. Dá-nos, ó Deus, a cada momento a certeza de que o Senhor já está cuidando de nós, de que o Senhor é o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que cuida perfeitamente de nós.
Que nós não venhamos, ó Deus, a ficar preocupados apenas com nós mesmos, pensar apenas em nós mesmos, que não sejamos egoístas, que não sejamos arrogantes, que não sejamos presunçosos, que não sejamos prepotentes, mas que reconheçamos o quanto precisamos do Senhor e o quanto precisamos uns dos outros. Que haja, ó Deus, comunhão entre nós e o Senhor, que haja comunhão entre nós e os nossos irmãos, que haja comunhão entre nós e o nosso próximo, que nós possamos, ó Deus, viver em comunhão com o Senhor e, como reflexo dessa comunhão com o Senhor, viver em comunhão e sendo bênção também na vida do nosso próximo. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Concede-nos, ó Deus, um dia de bênção, um dia de paz. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui, tá bom? Um ótimo dia, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.